João 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo o ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra e vamos aproveitar estes instantes que agora temos para nos saudar uns aos outros, para nos cumprimentarmos, para nos abençoarmos uns aos outros. Vamos ainda ter uma palavra de oração. Vamos orar. Senhor, eu te peço que nesta hora o Teu Espírito Santo esteja a trabalhar nos nossos corações, de todos aqueles que aqui estão. Senhor, dirige as palavras que eu vou dizer, que elas venham de Ti e não de mim, Senhor. Te pedimos isto e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Durante o mês de agosto vamos fazer uma pausa na nossa série de sermões Oficina de Oração. Foi uma série de sermões que começámos há alguns meses e o objetivo dessa série tem sido atravessar alguns dos salmos específicos que apontem diretamente para Cristo e através desses salmos retirarmos exercícios de oração e por isso se chama Oficina de Oração. Vamos fazer uma pausa neste mês de agosto. E hoje vamos até ao Novo Testamento, vamos até João 15, onde observamos Jesus que está a falar com os discípulos. E se os irmãos recordam, dos versículos 13 até aos versículos 17 do Evangelho de João, são dos capítulos 13 ao 17, são capítulos que formam um conjunto de coisas que Jesus está a dizer aos discípulos, no seu último momento com eles. Então, nos capítulos 13 e 14, Jesus acabou de tomar a última ceia com os seus discípulos e agora Jesus e os discípulos saem do lugar onde estavam. Possivelmente a palavra não nos dá esses detalhes, possivelmente teriam passado perto de uma videira ou de uma vinha, não sabemos, para Jesus usar isso como ilustração. Mas o que é certo é que a imagem desta planta, da videira, não é estranha para a mente do judeu. Portanto, Jesus estava a usar uma imagem que não era estranha para os seus discípulos. E hoje vamos ver como é que Jesus, falando em plantas, ramos e frutos, ele está a falar acerca da nossa fé nele. Então, no Antigo Testamento, Israel tinha sido várias vezes comparado como uma videira. O povo de Israel era comparado com uma videira. Não precisamos de ver agora os textos, mas podemos encontrar, por exemplo, no Salmo 80, em Isaías 5, em Jeremias 2, 21, ou em Ezequiel, capítulos 15 e 19. Há várias referências em que Deus refere o povo de Israel como a sua videira, que ele plantou e que ele retirou do Egito. E quando Jesus começa este capítulo 15 a dizer: Eu sou a videira verdadeira, Jesus está a usar uma expressão que é comum ao Evangelho de João. Eu sou. Há várias afirmações que Jesus faz que começa: Eu sou. Jesus está a afirmar-se como aquele que tem plena autoridade. Ele está a afirmar-se como Deus. Tal como no Antigo Testamento Deus disse a Moisés, quando ele declarou o seu nome, ele disse: Eu sou o que sou. Quando Jesus diz: Eu sou, ele está a dizer àqueles que o ouvem: Eu e o Deus do Antigo Testamento que vocês conhecem somos um. Eu sou a revelação do Deus do Antigo Testamento. Nós somos o mesmo Deus. Então, quando Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira, ele está a dizer que é a videira genuína, a videira final, a videira real. Israel, que era a videira imperfeita, esta planta imperfeita, porque desobedeceu a Deus, aponta para a videira perfeita e verdadeira, que é Jesus, porque ele foi perfeito em obediência ao Pai. E esta imagem da videira e dos frutos é também uma das maneiras que Deus usa na Escritura para ilustrar a natureza da união de Cristo com o seu povo. A videira
os ramos. Há outras imagens que a palavra usa. Por exemplo, o fundamento de uma construção, a pedra angular que é Cristo e o edifício que é construído sobre esse fundamento. Outra imagem é a cabeça e o corpo. Outra, a noiva e o noivo, sendo a noiva a igreja e o noivo Cristo. Portanto, a videira e os seus ramos é uma das imagens que a Escritura e que Deus usa na Escritura para falar acerca da união de Cristo com o seu povo. E através do comentário de um bispo anglicano que já faleceu, J.C. Ryle, nós retiramos 4 princípios, 4 verdades espirituais deste texto que acabamos de ler. E a primeira é a união íntima de Cristo com o crente. A união íntima de Cristo com o crente. A imagem da videira dá-nos uma visão orgânica e de dependência completa entre a planta e os seus ramos. E o texto é claro. Jesus é a videira e os ramos são a sua igreja. Os ramos são os discípulos, os ramos somos nós. São aqueles que seguem Cristo, são aqueles por quem Cristo morreu na cruz. Se Jesus usou esta ilustração, então precisamos mergulhar nela, precisamos concentrar as nossas mentes nesta imagem. J.C. Ryle ajuda-nos a compreender. Ele diz: a seiva que flui através do caule é a fonte e o poder que mantém todas as folhas, todos os botões, flores e frutos. A seiva que circula através do caule é aquilo que mantém todas as folhas, as flores, os frutos, os botões. Arrancado do caule, logo o ramo há de secar e morrer. É esta imagem que temos de agarrar se queremos compreender a nossa união íntima com Cristo. Reparem, em nós mesmos não temos vida nem vigor espiritual para sermos discípulos de Cristo. É isso que esta imagem nos está a dizer. Em nós mesmos, fora do caule, fora da planta, não temos vida, não temos vigor espiritual para sermos discípulos de Cristo. Nós vivemos como cristãos, vivemos como crentes, porque recebemos de Cristo a graça e o auxílio, tal como os ramos recebem através do caule a seiva que os faz viver e brotar, como vemos no versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Ryle ajuda-nos outra vez. A raiz dos crentes é Cristo. Tudo o que existe na raiz tem em vista o benefício dos ramos. E, portanto, se Cristo vive, eles também viverão. Se a raiz está lá e vive, os ramos também viverão. Se Cristo vive, e nós sabemos que vive, é por causa disso que os ramos, que os crentes viverão. Esta é a primeira verdade espiritual do texto, a união íntima de Cristo com o crente. E eu creio que Jesus usa a imagem da videira porque é uma imagem tão visível, tão clara, tão palpável aos olhos dos discípulos. E nós devemos perceber esta união que nós temos com Jesus, que é palpável. Esta nossa união, tal como ramos unidos ao caule, nós estamos unidos a Cristo. A segunda verdade do texto é a existência daqueles que são crentes verdadeiros, crentes genuínos, e daqueles que são falsos crentes. Na videira existem ramos que parecem estar presos a ela, mas não produzem qualquer fruto. Estes são todos aqueles que aparentam estar unidos a Cristo, mas as suas vidas não mostram evidências dessa união. Falsos crentes são todos aqueles que podem frequentar a igreja, todos aqueles que podem ter sido batizados, todos aqueles que podem ser membros de igreja, todos aqueles que podem até participar na ceia do Senhor, todos aqueles que até com entusiasmo falam sobre coisas espirituais. São todos aqueles que aparentam os sinais exteriores, os sinais externos e formais de uma suposta união com Cristo. Eles parecem ramos verdadeiros, mas não são. Não possuem a fé em Jesus que é dada pelo Espírito Santo. E os seus corações não foram transformados por Deus. Sem estarem assentes na raiz verdadeira que é Cristo, certamente a morte espiritual destas pessoas acabará por aparecer e será evidenciada
pela inexistência dos frutos do Espírito, como vemos no versículo 4. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Estes ramos não servem senão para ser queimados e destruídos, como vemos no final, no versículo 6. E o texto é claro, o texto assusta, porque ele diz-nos claramente, existem aqueles que são realmente cristãos verdadeiros, aqueles que são filhos de Deus claramente, porque vê-se na maneira como vivem. Mas existem aqueles também que fazem tudo certinho, tudo o que os outros fazem exteriormente, mas que não foram ainda transformados pela graça de Deus. E isto deve ser um sério aviso para nós. Não devemos ficar como que ofendidos por o texto está-me a colocar em causa. É bom que estejamos nesse lugar para realmente provarmos se os frutos que temos mostrado, o nosso comportamento que temos mostrado, evidencia a salvação que existe em nós. A palavra também nos assusta e também nos ofende. A terceira verdade espiritual do texto. Os frutos do Espírito são a única evidência de alguém ser verdadeiramente salvo por Jesus. Os frutos do Espírito são a única evidência de alguém ser verdadeiramente salvo por Jesus. O versículo 5 diz assim: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Quando nós lemos o Novo Testamento, observamos que o que a palavra entende por fruto é o arrependimento para com Deus, é a fé em Jesus, é a santidade na nossa vida, no nosso comportamento. Esse é o fruto do Espírito. Se formos a Gálatas 5, vemos esse fruto do Espírito detalhado em amor, paciência, perseverança, mansidão. Quando o Novo Testamento fala em fruto do Espírito, as ideias principais é arrependimento para com Deus, fé em Jesus, santidade na nossa vida. Se estas coisas não existirem nas nossas vidas, em vão afirmamos que temos vida espiritual em Cristo e que estamos unidos a Ele. Mais uma vez, Ryle, não existe vida onde não há frutos. Não existe vida onde não há frutos. Nós percebemos que quando um ramo não dá frutos, não existe vida naquele ramo. Ele aparenta estar unido à planta, mas de facto ele não está a receber a seiva da planta. Ele não está verdadeiramente unido àquela planta. Não existe vida onde não há frutos. A verdadeira graça salvadora de Cristo sempre produz frutos do Espírito, sempre. Que são evidências dessa salvação. E recordamos dois versículos que nos comprovam isto. Efésios 2:10 diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Para quê? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Somos feitura dele, criados em Jesus Cristo para as boas obras. Esta é a consequência de sermos criados em Jesus Cristo. E ainda o próprio Senhor Jesus disse, em Lucas 6:44, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. O fruto do Espírito é a evidência da real salvação, da real graça de Jesus na vida do pecador. E a última verdade espiritual do texto: a santificação do crente através da disciplina divina. A santificação do crente através da disciplina divina. Do mesmo modo que o agricultor, na imagem, poda e limpa os ramos que dão fruto, ele faz isso para que os ramos que dão fruto deem ainda mais fruto. Eu não sei qual é o vosso conhecimento agrário, o meu não é muito, mas eu sei que isso acontece. Quando o ramo dá fruto, o agricultor vai devastando o ramo e vai limpando para que continue a dar mais fruto. É assim? É verdade? Está certo, não está? Ok. Só para comprovar. Então, do mesmo modo que isso acontece com o agricultor que faz isso à planta, Deus também purifica e santifica os crentes através das circunstâncias que coloca nas suas vidas. Deus vai limpando, vai devastando. E pela imagem que temos da videira, esta limpeza do ramo implica corte, implica que há uma coisa que está a ser cortada, está a ser devastada. Por isso sabemos que há cortes que doem,
que Deus faz nas nossas vidas para nos santificar. Há cortes que doem mesmo, que Deus faz na nossa vida, mas com o objetivo de nos santificar. Deus usa provações que custam para nos aperfeiçoar, para produzirmos mais frutos do Espírito. E se olharmos para exemplos da Bíblia, exemplos de pessoas que seguiram Deus, que confiaram em Deus, nós vamos perceber que este é o meio que Deus usa para aperfeiçoar os que são seus. Abraão foi testado. Deus disse, leva o teu filho e sacrifica-o. Acham que isto não custou a Abraão? Ele não sabia o que é que ia acontecer. Ele ia com o intuito de sacrificar o seu filho. Deus estava a provar Abraão. Iria cortá-lo do seu próprio filho. Jacó lutou com o próprio Deus e ficou coxo para se lembrar disso. Sofreu uma provação, foi aperfeiçoado naquele momento. Moisés estava, quando Deus fala com Moisés, tu vais libertar o meu povo do Egito, Moisés só queria fugir, Moisés só queria desaparecer. Ele estava sempre a insistir, Deus, se calhar eu não sou a melhor pessoa, vê lá se não encontras alguém melhor do que eu. Moisés estava cheio de medo. Deus usou esta provação para santificar Moisés. O rei David, perseguido por Saul, cheio de medo pela sua própria vida, durante toda a sua vida. Há imensos salmos de David em que ele teme pela sua vida. Ele está com temor constante, com medo constante. E Deus usou essas provações para santificar David, para o fazer confiar mais em Deus. O próprio profeta Jeremias, que pregou e o povo não se arrependeu, e ele acabou por assistir à deportação do povo judeu para a Babilónia. Quão terrível terá sido isso para Jeremias. O próprio Daniel, que por escolher obedecer a Deus e não obedecer aos homens, foi lançado para a cova dos leões. E os amigos de Daniel foram lançados na fornalha. Foram provações. Deus usou provações. Deus estava a cortar estes ramos para aperfeiçoá-los. Os próprios discípulos de Jesus que ouviram estas palavras iriam passar por provações enormes e seriam santificados por Deus, aperfeiçoados para o trabalho que iriam desempenhar como apóstolos, como enviados do Senhor Jesus para fundarem e edificarem a sua igreja. Não devemos pensar de maneira diferente em relação a nós. Deus vai usar as provações. Esta disciplina é o modo soberano que Deus usa para nos adverter, para nos corrigir e para nos santificar. A nossa santificação é feita através da disciplina que vem do alto. E não devemos pensar que por Deus nos disciplinar, Ele não gosta de nós. Não. Deus ama aqueles a quem Ele disciplina. É o que nos diz a palavra. Deus ama aqueles a quem corrige, a quem disciplina. E isso é uma prova do amor de Deus na nossa vida. Estas são as 4 verdades espirituais do nosso texto. Eu gostaria de aplicá-las em 2 pontos. O primeiro, a união com Cristo. Sendo uma união que é garantida por Jesus, essa união pede a nossa permanência. Essa união pede a nossa permanência. Podemos achar estranho o facto de Jesus pedir que permaneçamos unidos a Ele, quando essa união é garantida 100% por Jesus e nos é oferecida somente pela graça de Deus. Então, espera aí. Se é Jesus que faz tudo 100%, porque é que Ele ainda me pede que eu permaneça nele? Isso não está garantido? Essa união que Jesus garante pede a nossa permanência. O facto da união com Cristo pedir a nossa permanência, o nosso ficar com Ele, o nosso agarrar-nos a Ele, não significa que é a nossa permanência que vai garantir a nossa união com Cristo. É o contrário. O facto da união com Cristo pedir a nossa permanência é exatamente porque o fruto espiritual da nossa união com Cristo é a nossa permanência junto a Ele. A nossa permanência, o nosso ficar junto a Cristo é o fruto do Espírito de nós estarmos unidos a Cristo. É a consequência natural de nós estarmos com Jesus. Por isso é normal que Ele diga, permaneçam em mim, permaneçam. Por outras palavras, Deus não dirige a nossa vida como se nós fôssemos robôs telecomandados por Ele. Deus dirige a nossa vida de um modo tão soberano que a salvação que Ele nos dá em Jesus é operada
é aplicada a nós através do Espírito Santo, de maneira a que a nossa vontade agora é transformada e é moldada à vontade do próprio Deus. A nossa vontade é agora transformada conforme a vontade do Deus que nos salvou. E por causa disso, a soberania de Deus, o facto de Deus controlar tudo, controlar todos os aspectos da nossa vida, trabalha em nós para que agora, salvos por Jesus, o nosso desejo e a nossa necessidade sejam inevitavelmente estarmos junto a Ele, junto àquilo que nos salvou. E Deus pede que permaneçamos junto a Jesus, não para nos provarmos diante dEle, não para provarmos que conseguimos ficar junto a Ele, mas porque é o próprio Jesus que assegura essa nossa permanência. Ele pede-nos isso porque o auxílio vem do próprio Senhor Jesus. Aquilo que somos mandados a fazer, nós fazemos única e exclusivamente na força de Cristo, através do Espírito Santo em nós. É por isso que Jesus diz, vejam aí, no final do versículo 5, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Quando Deus manda, Deus capacita e Deus executa, de maneira a que no final de tudo tenha sido a graça de Deus a trabalhar e não nós. Quando Deus manda, quando Deus está a mandar, permaneçam em Cristo. É Deus que vai executar isso em nós. É a graça de Deus que vai fazer isso em nós. Ele não nos manda isto a confiar que nós sozinhos temos essa capacidade, mas é por causa do que Jesus fez que Ele nos manda fazer isso. A glória vai toda para Deus. Não lemos o versículo 8, mas é isto que diz o versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. A glória vai para Deus, porque é Ele que opera este trabalho em nós. Então, que melhor e maior encorajamento temos para nos achegarmos a Cristo? Que melhor e maior encorajamento temos para nos achegarmos a Cristo? Se é Cristo que está em todos os processos deste caminho. Eu vou ao Salmo que lemos hoje de manhã, 145. Eu quero ler um versículo que tem tudo a ver com isto. Salmo 145, versículo 18, diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Em Jeremias 29 lemos: buscar-me-eis, Deus está a falar para o povo de Israel, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E ainda, porque sem mim nada podeis fazer. Cristo está a dizer, porque sem mim nada podeis fazer. É Cristo que nos dá o auxílio para buscarmos a Deus, para nos achegarmos a Ele e para o encontrarmos. É por isso que Deus nos manda fazer isso. Não fiquemos então à espera que as circunstâncias menos boas desapareçam e que as circunstâncias ideais alinhem, fiquem alinhadas para estarmos em condições de nos achegarmos a Jesus. Não fiquemos à espera disso. Nós nunca estaremos à altura da perfeição de Jesus. E por isso é que precisamos desesperadamente dele. Nós nunca estaremos à altura da perfeição de Jesus. Por isso é que precisamos tão desesperadamente de Jesus. Além disso, é no meio das circunstâncias menos boas que Deus prova o nosso coração e faz esmorecer a nossa visão elevada de tudo aquilo que nós achamos que é indispensável na nossa vida, para elevarmos os nossos olhos apenas para aquele que é realmente verdadeiro e indispensável na nossa vida, o Senhor Jesus. É isso que acontece quando as provações vêm à nossa vida e quando nós percebemos que é Deus que está a operar. As coisas que nós achávamos que nos davam segurança, onde nós tínhamos o nosso prazer, começam a aparecer coisas que não têm nenhum sabor. Começam a aparecer coisas mortas. E então o Espírito Santo dirige-nos para aquela coisa, para aquele único que é realmente vivo, que é o autor da vida, que é a fonte de toda a vida, sem o qual nós não podemos fazer nada, que é Cristo. Por isso, novamente, as provações que Deus manda são um ato de amor dele.
são prova do seu amor. E o segundo ponto que eu gostava de partilhar: palavra, oração e igreja. Palavra, oração e igreja. A última aplicação vai dar o título ao sermão de hoje. Esta última aplicação pode soar um bocadinho básica. Palavra, oração e igreja. Ok, nós conhecemos essas coisas. Pode soar básica porque tem estes elementos básicos. Mas nós dizemos que são elementos básicos porque eles são basilares. Porque formam o chão da nossa fé. Porque formam o chão da maneira como nós vivemos. E o título do sermão hoje é Básico e Repetido. É assim que se chama. Básico e repetido. É exatamente essa característica e esse verbo que eu quero vincar esta manhã. A natureza básica e a ação da repetição da palavra, da oração e da igreja. A natureza básica da palavra, da oração, da igreja e a ação da repetição da palavra, da oração e da igreja. Nós não sobreviveremos sem estes três elementos, sem estes elementos. Não sobreviveremos sem a palavra, não sobreviveremos sem a oração, não sobreviveremos sem a igreja. Se estamos unidos a Cristo, a nossa permanência com Ele passa inevitavelmente pela palavra, pela oração e pela igreja. Isto significa estar unidos a Cristo. A nossa permanência nele significa passa inevitavelmente pela palavra, pela oração e pela igreja. Pela palavra, porque a palavra é a revelação de Deus, onde nós conhecemos o Jesus que nos salvou. A palavra é a revelação de Deus, onde nos é apresentado, nos é revelado Cristo, o Filho de Deus, feito homem que nos salvou. Se o Jesus que te salvou não é o Jesus da Bíblia, então esquece, tens o Jesus errado. Tens o Jesus errado. O único Jesus que pode salvar é o Jesus revelado na palavra, como Deus o revelou. Nossa permanência nele passa pela oração, porque ela é o meio designado por Deus para nos relacionarmos com Ele. Deus planeou e designou a oração para ser um instrumento utilizado por nós para nos relacionarmos com Deus. Como é que nós permaneceremos juntos a alguém se não falamos com essa pessoa? Como é que existe verdadeira união com uma pessoa se nós não comunicamos com essa pessoa? Reparem, até a nossa língua foi redimida por Jesus, para que o maior uso que nós façamos da nossa língua seja em diálogo com Ele. Até a nossa língua foi redimida pelo nosso Senhor Jesus, para que o nosso maior diálogo seja com Deus. E a nossa permanência em Cristo passa pela Igreja, porque a Igreja é a noiva de Cristo, como vimos no início. A Igreja é a noiva de Cristo. A Igreja é o corpo de Cristo. A Igreja é a plenitude de Cristo. A Igreja é o edifício construído sobre a pedra basilar que é Cristo. Porque a Igreja é os ramos e Cristo é a videira. A nossa permanência com Cristo passa pela Igreja. Porque Cristo morreu pela sua Igreja. Ele fundou a sua Igreja. Não fomos nós que inventámos estas coisas. Palavra, oração, Igreja. Foi Deus. Deus designou estes elementos para serem basilares, para serem inegociáveis na vida dos seus filhos, na vida da sua Igreja. Nós não precisamos inventar mais nada. Não precisamos inventar mais nada. A única coisa que precisamos é voltar àquilo que Deus nos deixou na sua palavra, aplicando em oração e vivendo a Igreja. É tudo o que precisamos. Aquilo que Deus nos deixou na sua palavra é tudo o que precisamos, aplicando em oração e vivendo a Igreja. Porquê é que fazemos isto? Porque não somos nós que fazemos isto sozinhos. É Cristo que está a auxiliar-nos. É o Espírito Santo que nos dá o poder e a força para vivermos assim. Básico e repetido. É basilar e repetimos, fazemos isto durante toda a nossa vida. E não podemos ser arrogantes ao ponto de achar que a repetição é típico daqueles que não têm imaginação ou é típico dos que têm menos talento. Não sejamos arrogantes ao ponto de pensar isso. O Senhor Jesus passou a sua vida na repetição. Fosse a citar as Escrituras,
fosse em oração, fosse na casa de oração com os seus discípulos e irmãos. Jesus passou a vida a repetir, a repetir, a repetir. Sabem quantas vezes é que aparece repetido o verbo permanecer nos versículos 1 até 10? Não sei se passaram os vossos olhos e perceberam isso. 11 vezes aparece este verbo permanecer. Jesus está a dizer 11 vezes o mesmo verbo. Permanece, permaneçam, permaneço, permanecer. 11 vezes. Está a repetir, a repetir, a repetir. Sabem quantas vezes repetimos a pregação do Evangelho por ano nesta igreja? Pelo menos 52 vezes por ano. Porque nós não temos mais nada para dar a não ser o Evangelho. Não temos mais nada para dar. Repetimos. Vamos à igreja, o que é que vamos ouvir hoje? O Evangelho. E amanhã, e para a semana, o Evangelho. Só temos isto para dar. Repetimos, repetimos, repetimos. Porque foi isso que Deus nos deu. Ser básico e repetido na palavra, na oração e na igreja não é sinal de ignorância. E não é sinal de falta de elevação. Ser básico e repetido na palavra, ser básico e repetido na oração, ser básico e repetido na igreja é sinal de confiança em Deus. É sinal de dependência do Espírito Santo e é sinal de união íntima com Deus. Nós, daqui a pouco, vamos tomar a ceia, que fazemos uma vez por mês e repetimos. Isto é um ato contínuo para nos recordarmos de um modo grato daquilo que Jesus fez. Próprio Jesus nos disse isto. Quando tomarem o cálice, lembrem-se de mim, do meu sangue que eu verti por vós. Uma ordenança de Jesus para que façamos até ao final da nossa vida. Não desperdicemos isto, a repetição, porque ela mostra confiança em Deus, dependência do Espírito Santo e de verdadeira união íntima com Cristo. Que o Senhor nos ajude.